Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui para a aula de Fundamentos da Teologia. E nessa aula nós vamos tratar dos fundamentos da teologia, particularmente da ideia de teologia, tudo que diz respeito aos prolegômenos e a descrição da disciplina teológica. Eu queria que você guardasse sempre o nosso site www.sbpv.org, porque é lá que nós vamos colocar os nossos vídeos. E www.sbpv.org/cursos é onde nós colocamos os textos e também os vídeos desses módulos, que são os módulos do curso de Teologia do nosso Seminário Bíblico Palavra e Vida. Então, que bom que você está aqui para a gente poder avançar mais um pouco, fazer mais uma aula na companhia de vocês. O programa da nossa aula, gente, é um programa bem simples e bem direto, porque vai para o âmago da descrição das questões fundamentais da teologia, o que nós chamamos de prolegômenos ou introdução. Então, em introdução à teologia ou prolegômenos à teologia, nós estudaremos a ideia da teologia, a ideia de teologia. Vamos começar falando sobre o conceito de ideia, e depois vamos falar sobre a ideia de teologia, traçar um escopo da disciplina, né, e falar sobre que campo é esse, que locus é esse, o locus do estudo teológico. Também falaremos da definição, do alvo, da possibilidade e da necessidade da teologia. Isso nos ensina a colocar a teologia num espaço disciplinar que permite que possamos insetar ali discussões sobre até os limites da teologia. Nós não colocamos aqui limites, mas a teologia tem os seus limites, a teologia tem a sua relevância. Tudo isso nós vamos tratar nessa segunda parte. E também o material da teologia, quais são as fontes e as limitações dessas fontes, né? Não a limitação da teologia, que nós vamos falar na aula, no ponto anterior, mas sim da limitação das fontes da teologia, já que as fontes da teologia não são a Bíblia é uma fonte da teologia, a revelação natural é outra fonte da teologia, ela tem, por conta da natureza das fontes, ela tem as suas limitações. Nós vamos discutir essas limitações lá no finalzinho do nosso curso de Fundamentos da Teologia. Sobre a ideia de teologia, nós temos três partes básicas na discussão. A primeira é a etimologia do termo, a segunda é a história do conceito e a terceira é a relação com o sistema teológico. Bom, a etimologia do termo, que é a parte 1 do nosso curso, é seguida da parte 2, que fala da discussão da ideia, do conceito de ideia na antiguidade. Na filosofia patrística é a parte 3, na filosofia escolástica é a parte 4, na filosofia moderna nós temos a parte 5, a parte 6, a parte 7 e a parte 8. Nós vamos dividir a filosofia moderna em 4 partes. Nós temos na filosofia contemporânea a parte 9, parte 10 a relação com o sistema teológico, parte 11 e parte 12. Particularmente, o que nós vamos tratar na parte 12 são sentidos do conceito de ideia em teologia. É o nosso alvo, o nosso objetivo, é falar de como podemos falar de uma ideia de teologia hoje, tendo passeado pelo conceito de ideia, né, essa concepção filosófica, pela história da filosofia. Começando por Platão, Aristóteles, depois Agostinho, depois Tomás de Aquino, a escolástica tardia, e aí nós vamos para o racionalismo moderno, René Descartes, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza. Vamos para a filosofia moderna, empirista particularmente, o John Locke, David Hume. Vamos falar da filosofia alemã, Leibniz, Immanuel Kant. E aí partimos para Hegel, e de Hegel vamos dar um salto para o idealismo alemão. É uma discussão importante em Schlegel, Schelling e Rudolf Steiner, que nós não vamos localizar no escopo do idealismo alemão, mas sim como um autor importante no desenvolvimento do conceito de ideia. E na filosofia contemporânea nós vamos falar de Wundt, já é uma abertura para multiplicidade disciplinar, para as múltiplas disciplinas que surgem no século XVIII, século XIX. Então, Wundt já é da psicologia experimental, já é da psiquiatria. Charles Sanders Peirce, que é considerado o fundador da semiologia. Então, vamos discutir em Peirce o conceito de ideia. E também em George Friedrich Stute e James Mark Baldwin,
dois autores também do campo da psicologia. Vamos falar na parte 10 da ideia de ideia em teologia, ou seja, qual é a ideia presente no conceito de ideia em teologia, depois dessa discussão, dessa longa discussão filosófica, e vamos fazer uma crítica ao conceito de teologia, ao conceito de ideia em teologia. Essa crítica não é criticar, destruir, mas sim fazer uma análise um pouco mais profunda, considerando toda essa larga discussão, para falar depois dos sentidos, como começamos e estamos terminando, né? Apontando os sentidos do conceito de ideia em teologia. Partindo diretamente para a parte número 1 do nosso curso, nós vamos tratar o conceito de ideia, e eu vou começar pelo dicionário, só para nós nos localizarmos na questão de uma concepção mais ampla, né? Não tão específica, não tão profunda, mas importante, já que a gente tem isso como, não como uma definição, mas sim como ponto de partida, um conceito, uma primeira concepção, né, do conceito de ideia, da ideia relacionada ao termo filosófico ideia. Então, ideia, primeiro, em Hawaii, é representação mental de algo concreto, abstrato ou quimérico. A ideia de representação, ela é uma ideia antiga. Lá em Aristóteles, ela remonta a Aristóteles, o termo mimesis. Mimesis em Platão aponta para cópia, mas em Aristóteles aponta para aquilo que representa uma coisa, um determinado ente. Essa representação, que é a ideia, o termo ideia, ela, de certa forma, é uma representação e é uma representação mental, não é algo presente de forma material no universo, não obstante apontar para realidades, por exemplo, concretas ou materiais, ou para realidades abstratas. A ideia está tanto no campo da representação mental de algo material, mas também de algo abstrato, de um pressuposto filosófico e assim por diante. Mas também daquilo que é quimérico, daquilo que é fantasioso. O conceito de ideia passa também pela noção de fantasia. Nós vamos apontar também novas concepções de ideia, outras concepções de ideia. Essas concepções de ideia, de forma um pouco mais pertencente ao senso comum, é o conhecimento, também a informação, também a noção, também uma solução possível e o recurso. Então, a primeira concepção um pouco mais filosófica, que recorre a um conceito aristotélico e que aponta para a ideia de uma realidade mental, uma realidade mental de um ente concreto, material, abstrato ou do campo da fantasia. Essa primeira concepção em Hawaii é seguida de concepções que são as concepções regulares, cotidianas do uso do termo ideia. Seja falando da ideia como conhecimento, seja falando da ideia como informação, seja falando da ideia como noção. Noção é algo um pouco mais tênue, né? Distintamente de informação, que pressupõe o ato comunicacional. A noção eu tenho uma ideia de uma coisa, ou seja, eu tenho uma noção de uma determinada coisa. É mais uma pressuposição, uma base ou uma visão parcial de uma determinada coisa, um determinado ente. Também a ideia como solução possível, a ideia como do campo da criatividade, também a ideia de recurso passa, e solução possível, passa pela noção do direito de propriedade, porque a ideia pode ser patenteada. Uma solução possível para um determinado problema é direito de quem teve, passa a ser o direito, no campo dos direitos de quem teve a ideia, partilhar dos benefícios da mesma ideia. Então, nós temos aqui uma definição ampla, não é profunda, ela é superficial, mas já nos ajuda a entender do que estamos dizendo quando falamos de ideia de teologia. A gente pode falar de ideia de teologia como uma representação de uma
uma fonte teológica, a representação mental ou a descrição no campo ideológico de algo que é concreto, ou de algo que é abstrato, ou de algo que é fantasioso. A teologia também passa pelo campo da fantasia. A teologia não trata só de verdades, a teologia também trata do que é fantasioso. Se faz teologia a partir de narrativas do extraordinário, do supernatural, ou até mesmo da lenda. No campo da teologia bíblica, um autor importante chamado Hermann Gunkel recorre ao conceito de legenda em alemão, o conceito de Mythe, o conceito de lenda, para falar de teologia e da construção de uma ideia teológica a partir da fantasia, a partir do dado que não é objetivamente racional. Rudolf Bultmann faz a mesma coisa. O seu projeto de demitologização, ou desmitização, ou demitização, desculpem, é isto. Mas a ideia também podemos ir para o racionalismo e falar que ideia é conhecimento, ideia é informação, na concepção da comunicação do ser divino para o humano e vice-versa. A ideia como noção, uma concepção limitada do divino, ideia como uma solução possível para um dilema teológico, ou como um recurso possível para a solução de uma questão. Ou seja, nós estamos aqui, mesmo sendo uma concepção limitada, num campo muito produtivo. E esse campo produtivo nós vamos aprofundá-lo numa discussão filosófica. Eu creio que a discussão filosófica ela vai ajudar, vai dar mais subsídios para falarmos dessa concepção tão importante de teologia. A etimologia é um campo do estudo da linguagem que trata da origem dos termos e desse sentido originário, de onde se depreendem os vários outros sentidos de um determinado termo, de um determinado vocábulo, de uma determinada raiz, numa determinada língua. E a etimologia de ideia, que é o termo que vamos discutir, ela tem origem grega. Eidos é o termo, um dos termos, há outros termos que nós vamos discutir. Mas eidos significa originalmente aspecto e forma. Então, eidos, um dos termos que dão origem ao vocábulo ideia, passa essa ideia de aspecto e forma, é uma raiz indo-europeia, vem de uma raiz indo-europeia, veid. Essa raiz indo-europeia exprime a ideia de ver e tem relação com o termo grego idein, que significa saber. Então, ter forma, ver e saber são questões correlatas. Até não é tão difícil, é fácil de explicar a relação entre saber e também entre sabor, porque sabor vem de saber, ver e ter um aspecto e forma. Quando nós temos esse contato intelectivo, mais a operação dos sentidos com os entes materiais, com as coisas, nós temos acesso à forma ou ao aspecto das coisas. As coisas se mostram e de alguma forma elas se definem para nós. Essa é uma experiência sensitiva. Então, na origem do termo já se revela essa relação entre ver, apreender a partir da forma e, portanto saber. Então, esse termo eidos tem relação com o termo idem. E em composições, porque esse termo vai ser muito produtivo, ele forma outras palavras, há um sufixo formador de adjetivos, que é o sufixo eides, que forma muitos adjetivos, é muito produtivo em grego, e ele aponta a ideia, ele remonta a ideia de em forma de, em aspecto, ou do aspecto de. Como primeiro termo de composição, porque ele também serve para prefixos, o termo eides, ou o termo eide, ou o termo eido, todos eles têm relação com esse vocábulo ideia, o vocábulo eidos. Ele aparece, por exemplo, em Aristóteles, o termo eidopoios. Eidopoios é aquilo que constitui uma espécie. Então é um termo que vai formar palavras, seja na composição sufixal, seja na composição prefixal, palavras importantes no campo do estudo da filosofia. E eidos não é o único termo. Nós vamos tratar no próximo slide do outro termo, que também é um termo produtivo, particularmente é o termo ideia. Esse termo, a palavra ideia,
tem um termo correspondente. Na verdade, o termo ideia é derivado, em português, ele advém do termo grego ideia. E é esse termo que nós vamos tratar no próximo slide. Continuando a etimologia de ideia, nós temos a palavra ideia, que significa aparência, forma, mas também denota a ideia de espécie e categoria. Esses dois vocábulos, aparência e forma, numa ideia primeira, numa concepção primeira do termo ideia, e espécie e categoria, já numa dimensão um pouco mais abstrata, um pouco mais filosófica. Também é derivado de idein, saber, que vamos falar um pouco desse termo, uma forma que advém, a raiz id, vem do termo ver, oral. Oral é a palavra ver, e ele tem outras raízes, a raiz eide e a raiz id. Eide aparece em eidos e id aparece em ideia. Etimologicamente, e nos usos, a palavra ideia passa a significar maneira de ser, aspecto intrínseco e traços distintivos. E é mais tarde, em Platão, que esse termo vai adquirir um sentido superior, abstrato, vai ser alusivo a gênero, espécie, classe ou família. Quando falamos do termo ideia, esse termo tem importância filosófica, nós devemos isso muito a Platão, e é o nosso campo de estudo em seguida. Na próxima parte, na próxima aula gravada aqui, nós vamos falar sobre a concepção de ideia em Platão, que é óbvio que é devedora essa concepção, o termo que nós estamos explorando etimologicamente, né? Ele não trabalharia esse termo em novas acepções se não tivesse alguma possibilidade de trabalhar por conta do sentido etimológico. Mas a etimologia não vai mostrar o sentido último do termo. Na verdade, a etimologia só nos abre o campo da investigação ou explica por que um termo vai ter uma história, vai adquirir novas nuances, e essas nuances nós vamos explorar no decorrer do nosso curso. Então, continue seguindo a gente, continue acompanhando essas aulas, porque nós vamos aprofundar bastante esse conceito só para chegar na ideia de teologia. Ou seja, nós vamos aprofundar bastante, já que para nós é uma concepção muito cara, muito importante para o nosso curso. A nossa ementa, ela não trouxe a bibliografia específica dessa aula, particularmente dessa discussão etimológica, mas eu quero recomendar para vocês o livro de Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique des langues grecques, Histoire des mots. É um texto de 1990, em francês, mas nos verbetes eidos e ideia, você vai perceber que nós somos devedores ao Chantraine, porque ele faz um levantamento da origem etimológica do termo, das várias acepções, dá exemplos de aplicação do termo em autores gregos. Então é isso. Muito obrigado por acompanhar a nossa aula. Continue acessando www.sbpv.org. Se inscreva no nosso canal no YouTube, porque nós vamos colocando as aulas lá à disposição para que todos possam ter acesso ao conhecimento. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.